Vamos nós. Vou tentar falar de forma simples para você entender e desafiá-lo também a estudar mais sobre isso. Pode melhorar a tua compreensão, tá bom? Assim, irmãos, olha só. Pay attention, please. Ó. A palavra no original que está ali é literalmente tabernaculou. Fala de tabernáculo, de armar tenda. Quando um cristão lê o texto e vê que Jesus, o verbo, a palavra, armou uma tenda aqui, tabernaculou aqui entre nós, e se o cara não conhece a Bíblia toda, o texto que eles tinham, talvez ele não capte a ideia corretamente. Mas se ele já passou pelo Antigo Testamento ali e entendeu a história de Israel no deserto, mesmo que ele não entenda os ritos, mesmo que ele não entenda os sacrifícios, mesmo que ele não entenda, mas se ele entender que um dia Deus quis habitar no meio do povo, e aí ele mandou Moisés construir um tabernáculo, uma tenda móvel, para ele ir pelo deserto com o povo, para dizer que ele estava no meio do povo. Se as pessoas entenderem isso, elas vão entender exatamente a mensagem de João. João vai dizer para Israel que perdeu a presença de Deus por causa dos seus pecados, das suas práticas. Ele vai dizer que Deus, dessa vez, ele não veio apenas na arca da presença. Ele não veio estar dentro do tabernáculo. Ele veio no homem. Ele tabernaculou, ele habitou, ele veio morar. Aí seria interessante você entender um pouco essa história. Rapidamente seria assim. Vou tentar ser breve mesmo. Rapidamente seria assim. Antes do pecado, Deus criou o homem e tinha comunhão com esse homem. Você diz amém ou não? Esse homem tinha comunhão com Deus e tinha comunhão com o seu semelhante. Uma comunhão plena, perfeita, sem nenhum problema. Aí o pecado entra. Quando o pecado entra, Deus, ele se separa desse homem. Por quê? Porque Deus nunca habitou com o pecado. Deus não habita com o pecado. Deus não tem como habitar com o pecado porque ele é santo. Então não é que ele quis deixar o homem. Deus nunca quis deixar o homem. Foi a escolha do homem que produziu aquele caminho ruim. Inclusive, Deus já havia advertido ele. Falou, o dia que você comer daquele, o dia que você desobedecer, o amor não vai permanecer em você. Nós já aprendemos isso. O amor, ele permanece quando você fica no mandamento do Senhor. E a hora que você abandona o mandamento, o amor te abandona também. E aí você morre. Daí a expressão morrerá. Embora ele viveu fisicamente quase 1000 anos. Quase 1 milênio Adão viveu. Só que ele morreu no dia que ele desobedeceu. Ele perdeu a presença, ele perdeu a presença. Mas aí você vê ao longo da história, né? Porque aí vem que Deus, ele visita Noé, faz uma promessa a Noé de nunca mais destruir a terra daquele jeito. Começa uma nova história com a família de Noé. Mas o homem segue no pecado. Depois ele visita Abraão. E com Abraão ele faz mais do que uma promessa. Ele faz uma aliança com Abraão. Uma aliança incondicional, que não dependia de nada que Abraão fosse fazer. Ele falou, eu vou, por teu intermédio, abençoar todas as famílias da terra. Eu gosto até que você pegue bem essa frase. Diga comigo, todas. Diga todas as famílias. Porque você vê que o plano de Deus sempre envolveu todos, e não apenas alguns, como alguns defendem. Sempre o plano de Deus era todos. Tanto que ele falou com Abraão, que a promessa dele era abençoar o quê? Todas as famílias da terra. E empreendeu esse plano, né, dando uma descendência para Abraão, e essa descendência vai para o Egito, vocês lembram lá, por meio já de Jacó,
vai para o Egito e ali fica 400 anos em escravidão. Deus tira o povo do Egito com mão forte, com sinais, com prodígios, leva para o deserto e usa um homem para esse fim, chamado Moisés. Agora, no Monte Sinai, Deus não apenas, ele faz uma promessa, ele faz uma outra aliança com base na primeira aliança com Abraão. Ele não anulou a aliança de Abraão, não anulou. Você vai ver, inclusive, Gálatas 3, Paulo se referindo a essa aliança, que Jesus fez maldito, para que a bênção que estava em Abraão viesse sobre nós, né? Então, ele não anulou essa aliança, mas ele faz uma nova aliança, mas agora com condições. Ele dá leis para esse povo. Ele dá leis não apenas cerimoniais, religiosas, ele também fala da moral do povo e fala até de leis civis, de direitos. Ele traz uma lei realmente sobre um povo. Ele quer ter uma nação. Ele, inclusive, chama esse povo de reino de sacerdotes, nação santa. Essa palavra usada para a igreja, em Pedro usando, primeiro foi usado pelo Senhor. O Senhor falando com Israel. Ele chamou aquela nação para ser uma nação santa. Ele chamou aquela nação para ser um reino de sacerdotes. Aquela nação começou a fracassar já no Monte Sinai, quando não quiseram subir para adorar a Deus, e quando Moisés desce, eles já estão lá adorando, cercando, dançando, bailando em volta de um bezerro de ouro. Vocês conhecem a história. Mas agora tem condição. E a condição é: você obedece, você é abençoado, você desobedece, você é amaldiçoado. E Deus cumpriu isso cabalmente. Era uma aliança, era um contrato, era um pacto. Tem gente que olha assim, pô, mas Deus é tão severo. Não, amados, Deus, ele é simplesmente fiel ao que ele fala. Como aquela aliança previa aquilo, ele cumpriu aquilo. Ele falou, essa aliança vai ser assim, se vocês me obedecerem, se vocês andarem assim, 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 vai ser assim que eu vou andar com vocês. Se vocês desobedecerem, se vocês resolverem andar assim, 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 desse jeito que eu vou tratar vocês, ele cumpriu o que ele falou. O que ele disse no contrato, na aliança, ele cumpriu. E essa aliança da presença de Deus foi muito interessante, porque ele veio de verdade morar no meio do povo. Ele veio. Mas, olha, de imediato, o seu desejo de morar no meio do povo foi ameaçado. Vocês se lembram? Quando o povo levantou o bezerro de ouro e começou aquela confusão, Deus fez uma outra proposta a Moisés. Deus falou, olha, você vai ter a bênção, mas não vai ter minha presença. Eu coloco um anjo, eu cumpro o que eu falei com vocês. Eu falei de dar uma terra e vou dar essa terra. Eu coloco um anjo, o anjo leva vocês até a terra prometida, mas a minha presença não irá com vocês. É que Moisés recusou. Como é que nós vamos ser a nação santa se tu não estiver entre nós? Como é que as pessoas vão reconhecer quem somos sem a tua presença? E Deus, então, estabeleceu o tabernáculo. Ele guiava o povo com uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. E assim Deus levou o povo, que poderia durar 3 anos e pouco, uma jornada de 40 anos. A presença de Deus ali no tabernáculo. E ele estava numa arca, lembra? O tabernáculo tinha um lugar santo, dentro da arca, esse lugar santo tinha um véu que separava, lembra? Espesso. E dentro desse lugar santo havia um lugar chamado Lugar Santíssimo, e ali tinha uma arca de ouro, né, de madeira com ouro. Tinha 2 querubins, a presença de Deus ali, e dentro da arca tinha 3 elementos, quem se lembra? O maná, dentro de um jarro que foi colhido, o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei, ali dentro da arca, e Deus, ali era a presença de Deus no meio do seu povo. E, por ocasião de Saul ali, antes de Saul, na verdade, não, já no reinado de Saul, não foi antes de Saul, estou falando confusão aqui, antes de Saul, a arca foi perdida, é que Saul não resgatou a arca, né? Foi logo com Eli, quando Samuel era menino. Então, já o último juiz de Israel foi Samuel, vocês sabem, o profeta Samuel. E ali a arca já se perde com o sacerdote Eli. A presença se perdeu, mas Davi traz a arca de volta quando ele se torna rei.
e traz a presença de Deus de novo para Israel, e dessa feita ele não quer, uma vez que a presença agora está de volta a Israel, Davi propõe fazer um templo. Deus diz que que ele era um homem de guerra. Salomão, em 7 anos, constrói um templo. E no dia da sua inauguração, Deus encheu o templo com a sua glória, com a sua presença, e Deus falou com aquele povo. Inclusive foi citado hoje aqui parte dessas declarações do Senhor. Mas o templo, mais uma vez, era o lugar da presença de Deus. Porque Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Essa aliança, ela não foi cumprida. Mais uma vez, Israel abandonou essa aliança. Já estava dividido, uma parte com descendentes de Davi, Judá, outra parte, Jeroboão, os descendentes de Jeroboão, com a sua capital em Samaria, lembra? Israel. Esses foram primeiro para o cativeiro. Algumas centenas depois, 200, 300 anos, foi também Israel para o cativeiro. Aí vocês conhecem a história do cativeiro, o retorno do cativeiro, Malaquias falando, a volta do sacrifício, mas a presença se foi. E diz o autor de Hebreus que essa aliança ela foi revogada. E agora João está dizendo que esse Deus tabernaculou, esse Deus voltou para o meio do povo. Só que ele não voltou agora numa arca. Ele não tem um tabernáculo ambulante, um tabernáculo de madeira, de ouro. Ele voltou no próprio filho dele. Fixou num homem. Ele fixou num homem. Ele trouxe a presença dele num homem. Você diz amém ou não amém? Aí o 18 vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho único de Deus, Jesus, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou, João 1,18, que a gente já leu aqui logo no início. Então Jesus traz essa presença, traz essa manifestação. Mas por que eu estou falando sobre isso, amados? Porque assim, quando você vê a história de Israel, e alguém pode dizer, cara, como é que Israel desprezou essa presença? Como é que ele desprezou essa presença? Eu vou dizer para vocês como é que eles desprezaram essa presença. Eles desprezaram essa presença da mesma maneira que nós desprezamos essa presença. Nós também desprezamos essa presença. Por quê? Porque foi assim, de tudo que Jesus conquistou, e nós podemos ler aqui na próxima semana, as conquistas de Jesus com a sua morte e a sua ressurreição. O que vocês acham da gente ler? Rapidamente, a gente pode ler todas as conquistas de Jesus na sua morte e na sua ressurreição. O ponto final, o ápice dessa conquista é trazer de volta a presença dele agora em nós, para o meio da sua igreja. Nós podemos dizer que a presença de Deus hoje está no meio da sua igreja. Não é um tabernáculo, não é um templo fixo, está no coração do seu povo. Presença mesmo. Jesus falou assim, eu e o Pai viremos e faremos o quê? Morada. Eu e o Pai viremos até vocês e faremos morada. Quantos podem dizer amém? Amém. Sim ou não? Você crê nisso? Crê ou não? Mas quando você vê a história de Israel, sua idolatria, todos aqueles pecados, que você diz, cara, não é possível que esse povo despreze a presença de Deus, porque Deus não habita com pecado, Deus não habita. E o que Deus estabeleceu naquele primeiro momento? Sacrifícios. Deus não habita com pecado, mas Deus tinha consciência. Deus, dizer isso, que Deus tem consciência, até, desculpa, né? Dizer isso, mas eu tenho que dizer que Deus nunca omitiu, Deus nunca deixou dúvidas de que o povo seguiria pecando. Como é que a gente sabe disso? Porque ele estabeleceu o sacrifício. Então estava previsto naquela aliança que ia ter pecado. E ele falou, quando pecar, mata, derrama sangue.
E eles tinham, na verdade, duas formas que eles faziam. Eles sacrificavam o animal, derramavam sangue, mas eles também impunham as mãos sobre a cabra lá e mandavam para o deserto. Vocês lembram lá? Era como dizer, o teu pecado derramou sangue, está perdoado, e Deus mandou para o mar do esquecimento. Vai, expiatório, nunca mais volta para cá. Some. Aí, eles tinham a imagem do que Deus estava fazendo ali. Né? Você derramou sangue, mas agora o teu pecado foi embora. Não está mais contigo. Não está mais presente na tua vida. E eles impunham as mãos sobre o animal, comunicavam o pecado do povo e fogo, vai embora. Eles tinham isso contínuo na vida deles. Contínuo. Não é que Deus diz assim, você não vai pecar. Não, Deus previu o pecado. Mas Deus também previu o quê? Que ia ter sacrifício. Mas o povo foi multiplicando aquilo. Multiplicando, até a hora que eles partiram para outros deuses. Vocês sabem, vocês conhecem a história. Abandonaram o Deus verdadeiro, a presença. Eles não queriam mais aquela presença. Talvez queriam a bênção, não a presença. Queria a bênção, não a presença. O que Deus propôs a Moisés talvez não fosse nem absurdo para alguns. Eu te abençoo, tu vai lá e conquista o que você quer. Aí o cara vai lá, pega a bênção e vai conquistar. Há muitos anos, eu acho que eu escrevi naquele livro Achei a Davi. Falando da verdadeira sabedoria e da falsa sabedoria, da verdadeira adoração e da falsa adoração. Porque a falsa adoração aceita sair sem a presença. A falsa adoração aceita dizer assim, você toma a bênção, vai e conquista o que eu te falei, toma, leva. A pessoa aceita aquilo. A verdadeira adoração, ela não aceita. Ela não quer. Ela não quer só o prêmio. Ela não quer só o que Deus prometeu. Ela quer Deus. Pô. Ela quer a presença, como a gente canta. Como a gente cantou aqui da presença de Deus, eu quero estar contigo, viver em tua presença, comer em tua mesa, rodeado por tua glória. Ele quer presença, pô. Ele não quer outra coisa, quer presença. Mas a falsa adoração, a adoração fake, ela quer bênção, pô. Ela quer, se Deus der, já está satisfeito, pô. O que essa falsa adoração produz no meio nosso hoje? Reuniões, cultos, onde as pessoas buscam bênção. Se você tiver a reunião da bênção, o culto da bênção, todo mundo vai, a fila é grande. O que as pessoas não querem é relacionamento com esse Deus. Santo. Como é que a gente vê isso? Pela santidade das pessoas. Pela entrega das pessoas. Você vê isso dessa forma. Efésios 4... Quando dá aquela lista de mandamentos, aquele que roubava, não roube mais, trabalhe e tal. Não saia da boca de vocês palavra suja, mas unicamente, versículo 29 que eu estou lendo, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim tramita a graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Hoje você consegue ouvir culto, assistir culto, de pastores xingando no púlpito, usando todo tipo de palavra suja. Todo tipo. O dia um irmão me enviou um vídeo, ele falou, Franco, ouve longe das pessoas. Eu só ouvi porque era um irmão que eu considero muito. Era um vídeo mesmo. E aí puxei Denise, falei, o que será que tem aqui, Denise? E aí começamos a tocar o vídeo, e começou um cara xingando um monte de palavrão. Eu falei, ixi, coisa pesada. Parecia um comício. Eu achei que era um comício. Mas, de repente, o cara virou uma chave. Então, Jesus, eu vi que era um culto. Eu fiquei escandalizado. Não tem coisa que mais entristeça o Espírito Santo do que nossas palavras. Porque o Espírito Santo sabe o que se passa dentro de nós. Mas nossas palavras expressam, verbalizam, murmuração, fofoca, maledicência. Você já viu como a língua machuca, como a língua fere, como a língua peca? Falar demais, impensadamente, bajular, é uma lista grande de pecados com a língua. E ele está falando aqui de vários pecados, mas quando ele entra aqui, eu creio que o Espírito Santo inspirou ele para dizer, bem aqui, deixa claro, não me entristeço.
Não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você diz amém ou não amém? Amém ou não? Efésios 1:13 vai dizer: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Nós fomos selados para aquele dia. Você diz amém ou não? Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Aí ele vai dizer, pelo contrário, ele começa a dar mandamentos agora, aqueles mandamentos positivos, sejam bondosos, compassivos, uns com os outros, perdoando-vos aos outros. Você vê que o Espírito Santo, a presença de Deus está aqui. E eu fico assim chocado, irmãos, de verdade, como algumas pessoas não dão nenhum valor à presença de Deus. Não dão valor. Eu sempre tenho uma história que eu guardo, vou terminar aqui. Guardo para a vida, parece uma coisa simples. No primeiro momento o irmão levou até em tom de brincadeira, mas aquilo marcou minha vida. Fomos visitar uma família de irmãos queridos. Chamei na porta, a filha... Lembra daquelas janelas, daquelas portas que tem uma janelinha assim, que bota a cara para ver? Daquelas casas com janelinha. Ela abriu, viu que era gente, quintal assim, a distância daqui, essa primeira fila de cadeira aí. Ela gritou assim, Frank e Denise chegaram. E aí, quando ela foi buscar a gente no portão, ela disse, Frank, vocês precisam voltar mais vezes aqui. Falei, por quê? Estava uma confusão aqui, uma brigaiada. Foi só falar que vocês estavam aqui, o silêncio, a paz voltou a reinar no lar. Aquilo, falei, será que ela está brincando? E entrei. Quando nós começamos a conversar, eu puxei o assunto. Falei, olha, a fulana foi nos receber lá no portão e disse que estava maior confusão aqui, maior gritaria, maior confusão. E, de repente, cessou tudo. E o irmão ele é um cara assim, fleumático. Fleumático é difícil de repreender, não sei se vocês já perceberam isso. Está sempre rindo e concorda com tudo, né? Com a repreensão toda, é verdade, só sem vergonha mesmo. Fleumático é assim. E ele mandou uma assim, tá verdade mesmo, mas pastor, tu sabe como é que é, né, cara? Quando o pastor chega, ele tem que dar aquela silenciada. Pô, mas aquilo me fez um mal, cara. E eu falei, amado, nenhum homem é maior do que o Espírito Santo na vida de vocês. Isso poderia ser assim se fosse uma família de incrédulos. Os sacerdotes do Senhor chegando, trazendo o Senhor, porque nós somos assim, nós somos casa de Deus. Conosco o Espírito Santo de Deus está. Onde nós entramos, entra a bênção de Deus, a presença de Deus. Quando você diz, paz seja nessa casa, a paz entra mesmo, porque Deus está contigo, em você. Talvez você não creia nisso, mas você é templo do Espírito Santo. Não é mais uma coisa qualquer, um tabernáculo, um prédio. Você é o templo do Espírito Santo. É um templo móvel. Móvel. Aquelas promessas que ele fez a Salomão, vale para a tua vida. Você quando chega, tu pode chegar com confiança. Eu fui cortar cabelo esses dias lá, fazer barba, cortar cabelo é brincadeira, né? Porque fiz a barba também, e eu comprei uma água, porque o barbeiro deu uma atrasada básica, né? Foi aí onde eu conheci o seu José lá, que ele estava do lado lá, sentado lá, também. Eu fiquei sentado, esperando a barbearia abrir, comprei mais água, umas coisas, e quando eu entrei na barbearia, o irmão falou assim, bota aí na cadeira dos clientes ali. Eu falei, não, bota aí para trás, daqui a pouquinho vai chegar gente. Não vai chegar mais ninguém, não. Eu falei, como não vai chegar, cara? Eu cheguei aqui, como não vai chegar? Eu cheguei aqui. Ele deveria ter essa fé nele. É um crente falando. Eu falei, eu cheguei aqui, agora vai encher, cara. Agora a bênção vai encher. Você já percebeu isso? Que alguns lugares estão vazios. Você entra e a coisa acontece. Isso já aconteceu contigo?
Vocês observam isso? Observa a bênção. Observa que a presença está em você. Ela não está só contigo, não. Ela está em você, pô. Você é o templo. Você é o templo. Isso precisa ser visto. Quando João vai dizer lá na primeira carta, lá, ele vai dizer, nunca ninguém viu Deus, mas se tiver amor uns com os outros, Deus permanece em você. Ele está dizendo, Deus permanece pelo cultivo. O que 1 Tessalonicenses vai dizer? Em tudo deem graças, porque essa é a 1 Tessalonicenses 5, 18. Não, vou começar desde o começo. Vamos dizer assim, exortamos vocês, versículo 14, que vocês... Não, vou voltar mais um pouco. Vou do 13, 5:13, porque já começa logo com a pastorada, a ver se dá uma levantada na moral dos pastores. Tenham essas pessoas, ele está falando dos pastores, em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Por que a gente sabe que são os pastores? Versículo 12 vai dizer, irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor. Tem gente que nem gosta dessa palavra, presidir, mas preside mesmo, tá? Os caras presidem sobre vocês, tá? No Senhor que eles presidem, mas presidem, pô. Muitos nem quiseram inicialmente presidir, mas foram chamados para presidir. Muita gente abandonou seus projetos, seus sonhos, um monte de coisa para presidir a igreja, pô. Tem um monte de cara que disse sim para Jesus e disse não para um monte de projeto humano, para presidir a igreja, pô. E o Senhor chamou esses cabeçudos para presidir a igreja. E eles presidem e admoestam a igreja. Versículo 13 do capítulo 5. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, animamos vocês, né, irmãos. Não está falando de discipulador, não está falando de líder, essas pessoas são nossas. Irmãos, você que é templo do Espírito Santo, você que tem o Senhor na tua vida, que admoestem os que vivem de forma desordenada. Vê algum crente desordenado, é responsabilidade tua. Não é do discipulador, para de ensinar quem é o pai da criança, para essa coisa feia. É o Espírito Santo na tua vida que vai amar aquela pessoa, que vai chamar a atenção dela, que vai ordenar a vida dela que está desordenada. Não espere um santo com o nome de discipulador aparecer e fazer isso. Ele vai dizer, é teu irmão, tenha cuidado com ele, pô. Você vai lá, admoeste os que vivem de forma desordenada, console os desanimados, ampare os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo. E que o espírito de vocês, a alma de vocês, o corpo de vocês, sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Santidade em tudo, no espírito, na alma, no corpo, plenamente. Nós somos uma espécie de tabernáculo, amados. Nós somos uma espécie de tabernáculo. O espírito é um tipo de santíssimo lugar. Entendeu? A alma é um lugar santo. O corpo é como se fosse o átrio, é o visível, é o tangível, é o tocável. Nós somos um tabernáculo também. E o Espírito Santo veio habitar no nosso espírito. Ele habita no santíssimo lugar do nosso ser. O lugar mais santo do nosso ser é o lugar é o espírito do homem, aquilo que alguns chamam de coração, dá o nome que tu quiser. É ali que ele habita. E dali ele reina, dali ele fala. Por isso que o homem não deve andar na carne. Porque andar na carne, ele não vai ouvir o espírito, ele vai ouvir a alma dele, a psique dele, os sentimentos, as emoções, os pensamentos, a vontade. É ali que ele vai dirigir a vida dele. Por que as pessoas vivem assim, não sobe e desce? Porque elas querem ser presididas pelos sentimentos.
É o que eu estou sentindo, é o que eu estou pensando, é o que eu estou querendo. É a carne o tempo inteiro. E o que é o espírito? O espírito é o homem interior que se renova dia a dia, mesmo que o homem exterior se corrompa. Porque a gente vai ficando velhinho, as coisas vão ficando mais esquisitas, né? A gente vai ficando mais bleblei. Mas o espírito, não. O espírito, ali está o penhor. Se você morrer, o pó volta o pó. Mas aquilo que é de Deus vai imediato para Deus. E se você morrer em Cristo, no ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tu vai ganhar um corpo glorificado e vai voltar com Jesus entre nuvens. Para detonar com o anticristo, com essa galera toda que vai estar aí. Se você estiver vivo no meio de uma perseguição medonha, atribulado, coisa e tal, e estiver em Cristo, no ressoar da última trombeta, você será transformado nos ares. Nem Spielberg, nem esse Lucas, ninguém consegue captar esse momento. Mas o Senhor será visto desde do Oriente ao Ocidente. Ele vai rasgar os céus. Ele vai vir com os mortos ressurretos com ele. Anjos, arcanjos, tocando trombeta. E os anjos do Senhor vão colher vocês onde vocês estiverem. Onde estiverem, ainda que esteja dentro de uma cadeia, dentro de um lugar difícil, de um hospital, dentro de uma selva, onde estiverem, os anjos do Senhor vão pegar vocês e vão transformar vocês nos ares. E vocês terão um corpo glorificado e se reunirão com Jesus para sempre. Para sempre. Essa é a nossa fé. Mas nós precisamos manter a presença dele. Ele diz, não apaguem o Espírito. Não apaguem. Eu vou deixar para um outro capítulo esse versículo 19. Não apagar o Espírito. Eu passei do tempo. Yuri já me deu uma notinha aqui, já passei. Mas aí eu não podia deixar de falar isso com vocês, irmãos. Por quê? Porque a nossa missão de fazer discípulos de todas as nações precisa ser compreendida a essa luz. Foi o que eu falei mais cedo no café. Por que o abraço daquela irmã detonou aquele satanista? Simples. Ela é o tabernáculo de Deus, ela é o templo do Espírito Santo. Quando se abraça alguém, pode ser o próprio Cristo abraçando aquela pessoa. Simples. Você precisa crer nisso. Por que tu acha que a Bíblia diz saudai-vos uns aos outros com ósculo santo? Tem um irmão lá no Rio, se chama Marcelão. Um dia eu cheguei numa reunião, não conhecia Marcelo era um visitante. Estava aquela rodinha de gente. Como a gente também não anda fantasiado, assim, desculpa usar essa expressão, fantasiado, né? Como a gente não anda assim, identificado, como de terno, gravata, aquela cara de pastor, a gente é o mais um no meio do povo. Eu estava do lado dele, ele nem me deu bola, nem me notou. Mas teve uma hora que eu abracei ele, assim, que nem abracei ontem o Marcel. E fiquei abraçado, ele meio assim, sem jeito, né? E eu abraçado, eu senti vontade de dar um abraço dele mesmo, dei. E, de repente, tasquei-lhe um beijo nele. Dei-lhe um beijo. A primeira vez que eu fui beijado por um homem, eu limpei meu rosto. Fiz assim, ó. E falei para Denise assim, Denise, esse homem é estranho. Falei, meu amor, Denise, como assim, Franco? O cara me mandou um beijo, Denise. Um beijo. Tu vê? Um beijo. Eu nunca tive pai que me beijasse. Conheci meu pai com 39 anos de idade. Nunca tive essa bem-aventurança, entendeu? Eu começando na fé, eu já ministrando, eu já reunindo gente lá em Adulão. Começou a chegar gente, chegou um cara lá, um senhor. Um dia ele me agarrou na saída e me deu um beijo. Eu limpei literalmente, me conheci, eu falei, esse homem é estranho, fica de olho nele, Denise. Esse coroa é estranho. Verdade. Foi assim. Mas aquilo mexeu comigo. Mais um dia a gente foi para um retiro. Naquela sequência a gente foi para um retiro. Pegamos o Adulão, a grande parte do Adulão foi para o retiro. E num retiro, um momento como esse que a gente provou hoje cedo, aconteceu algo muito inusitado. Eu vou contar exatamente para vocês, tenham paciência comigo. Eu estava lá, não ministrando, eu estava sendo ministrado. Tinha um pastor falando,
E eu levei os irmãos que estavam comigo. Tinha um irmão, inclusive, que andava comigo, que ele era muito batistão, assim, aquele cara muito tradicional, que não cria nos dons do Espírito Santo, batismo, sensacionista. Ele estava com a guitarra, ele era guitarrista bom, estava tocando guitarra assim, estava a bandinha lá atrás, o pastor era um cara muito musical, cantava, tocava também. Eu acho que eles iam ministrar uma canção depois da palavra. Depois da palavra, era uma palavra sobre comunhão, uma palavra sobre repartir, uma palavra que uma comunidade lá de Minas Gerais, o pessoal lá de Uberlândia estava repartindo a palavra naquele retiro, e eles estavam contando como era a vida de comunidade deles. E eu estranhando tudo aquilo, mas gostando. Como era o relacionamento dos discípulos. E o cara contando um testemunho simples de como Deus ensinou ele a repartir coisas. E ele contou uma coisa assim que eu fiquei pensando, fiquei meio chocado com aquilo, porque ele falou que um dia ele falou para o discípulo assim, cara, vai lá, o cara sem casaco, ele falou, vai lá no guarda-roupa lá e pega o casaco que tu quiser, é teu. E o cara foi lá e pegou o casaco. Tu tem aquele o casaco? E eles, quando viu o cara com o casaco, o casaco dele era o predileto dele, o cara, gostei, isso aqui deu certinho. Começou a ficar... E eu ria também, que nem vocês. Que legal, que cara mané, não sei o que e tal. E falando e tal. E ele dizendo que... E ele repartindo essas coisas simples de igreja, de vida de igreja, de relacionamento, coisa e tal. E aí, quando o pastor foi pegar lá para cantar uma canção, aí entrou a menina assim, na porta lateral, me lembro como se fosse hoje. E ela falou assim, olha, chegou meio chorosa assim, falou, pastor. Aí ele, o que houve? A gente pensou que houvesse alguma coisa ruim, né? Ela, então, eu estava lá com as crianças lá na sala, lá, aí de repente entrou uma nuvem dentro da sala. Entrou e as crianças caíram todas, foi, Denise? As crianças caíram todas, estão no chão lá, eu falei, caíram numa nuvem, como assim? E estão lá falando em línguas, as crianças todas cheias do Espírito Santo. E quando ela falou assim, ela própria caiu assim, bum. E quando eu fiquei assim, eu fiquei estarrecido. Eu vi aquela glória de Deus invadindo o lugar, e todos aqueles músicos, esse meu amigo, coitadinho, tão tradicional, ele caiu de cara com a guitarra, assim. Caíram todos. E eu falei, está caindo todo mundo. Eu comecei a me segurar, eu falei, eu não vou cair não, não vou cair não. Eu não caio. Está rindo por quê? Meu amigo, quando eu dei conta, eu já estava com a cara no chão já. Nem sabia o que estava acontecendo. Parecia que eu tinha morrido. Mas era bom, não é uma morte ruim, não, boa. Eu estava assim, estava lindo. Comecei a falar em línguas, comecei a ministrar. Coisa linda. Tá? E aí, quando eu me levantei, a primeira coisa que eu fiz, você não vai acreditar, tinha um cara do meu lado, eu dei um beijo no cara. Gente, eu estava cheio do amor de Deus, aquela coisa tão louca, tão doida assim, que eu saí beijando todo mundo, e a gente começou a se beijar e se abraçar. Olha o Santo. Lembra quando Paulo diz assim? Inclusive ele vai dizer aqui, olha que coisa interessante. Ele vai dizer isso aqui também. Irmãos, orem por nós, tal. Versículo 26. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Tá, versículo 26 do capítulo 5. Saúde, ele está dando um mandamento. Saúde lá o irmão com beijo santo. Beijo não é uma opção para nós. Beijo é um mandamento. Saúde teus irmãos com beijo santo. E eu tasquei um beijo no irmão, tasquei outro. Nunca vi isso na minha vida. Saí beijando. E foi muito engraçado. Porque como não foram todos os irmãos que eu apresentava para esse retiro, então 90% foi, 10% não foi. Então 90% voltou beijoqueiro, 10% voltou, estava travado ainda. Então eu me recordo da primeira reunião pós-retiro. Tinha 90% avivado, se abraçando, beijando, chorando, e 10% o que aconteceu naquele retiro. Mas voltando ao Marcelão, estou numa reunião, eu já estava beijoqueiro, já, cheio de problemas, porque cheio de problemas, a gente era militar. Eu lembro que um dia a gente se encontrou na guarda do quartel, começamos a nos abraçar e nos beijar, até que um falou, Franco, para, o que foi? A guarda estava parada assim, os caras com o fuzil na mão, assim, sem entender, bulufas. Ih, rapaz, os caras estão olhando para a gente, vamos sair. Passando aperto. Eu me lembro que uma vez me despedindo do irmão dentro do ônibus, a gente conversando, coisa e tal.
abracei, tasquei-lhe um beijo, ele tascou beijo em mim também. E quando eu desci do ônibus, ele ficou lá dentro. Na verdade, ele que desceu, eu fiquei dentro ainda. Ele desceu e lá fora ele ficava assim para beijar. E eu, Marcel, dentro do ônibus, aí que eu vi que a situação que eu estava. Falei, tá bom. Já tinha passado muito aperto já. Muito aperto. Aí tem um pastor amigo que ele falou que estava saindo de uma vigília. Ele pegou o carro, deu a volta, aí encontrou assim num ponto um monte de jovens. Aí um dos jovens falou assim, ô fulano, foi lindo passar a noite contigo. Mandando beijinho pela janela. Foi maravilhoso, foi uma delícia passar contigo a noite. Vocês talvez não saibam, mas a igreja do primeiro século, ela era considerada homossexual, antropófaga. Vocês sabiam disso? Antropófaga, come carne, canibal. Carne humana. Eles diziam que comia carne humana. Por quê? Porque os incrédulos deviam ouvir que comeu o corpo de Cristo, deviam falar, pô, esse cara come um corpo de alguém lá, um tal de Cristo, ele come. Então eles consideravam, era cheio de homossexuais, cheio de antropofagia mesmo, né? Comer carne humana. E aí tinha uma outra coisa também que eles falavam sobre a igreja, que eles também acusavam a igreja, entendeu? Acusavam a igreja do primeiro século, não me recordo agora. Mas, em suma, eu dei um beijo no Marcelo. E o Marcelo, naquela noite, se entregou a Jesus. Mas pensa num cara beijoqueiro. Pensa. Eu nunca vi um cara mais beijoqueiro na minha vida. Inclusive, ele atrapalhava as reuniões de tanto beijo que ele dava. E ele chegava atrasado, ele fazia questão de beijar todas as pessoas que estavam. Todas. Todos os homens ele beijava. Todos. Tem até uma história engraçada com ele. A gente estava numa reunião, uma vez, grande, um CIEP. CIEP é aquele prédio grande lá do Rio. E aí alguém convidou, não sei por que cargas d'água, um cantor famoso para ir na reunião. E o cara foi na reunião achando que ele ia cantar, que ele ia ter um destaque, né? Cantor famoso, chegou numa reunião, um montão de gente, falou, opa, é aqui que eu vou. E começou que ele chegou, queria cantar, ele queria saber a hora que ele ia cantar. E a gente estava no meio do louvor. No meio do louvor. E aí, ele procura fala com o outro, e ele deu conta que não ia ter oportunidade para ele cantar ali na frente, fazendo solo. Ele não ia ter, ele ia cantar no meio do povo. Só que esse cantor famoso parou do lado do Marcelo. Ele, novo, abraçou o cara. E o cara meio engravatado, coisa e tal, ele meteu-lhe um abraço, porque para ele era descoladão, o cara da Vila Vintém, lá de Terra de Oline. Agarrou ele assim. Tatuagem hoje é muito comum. Hoje, naqueles anos, era muito raro ter tatuagem. Ele era todo tatuado, ele já era abraçou o cara. Assim, o cara viu aquele cara meio tatuado, meio esquisito, mas ele abraçou e mandou-lhe um beijo no cara. Mas ele conta uma história. Ele falou, pô, Francão. Ele falava assim, né? Pô, não entendi nada, cara. Aí eu falei, por que tu não entendeu, meu amor? Pô, então, que não tinha aquele cara assim, todo diferentão lá na reunião, pá. Aí eu falei, o que houve? Então, o cara estava chateado, Francão. Aí eu falei, mas chateado com o quê? Pô, o cara falou que ele veio para cantar e não estava tendo a oportunidade de cantar. Eu falei, meu irmão, canta, eu estou cantando, está todo mundo cantando. Como é que você não tem oportunidade, Francão? Ô, meu amigo, tu tá aqui para cantar, eu estou cantando, vamos cantar. E eu abracei ele, Francão, dei um beijo, pô, mas o cara ficou chateado comigo, Francão. Saiu sem, não entendi nada, ele também não entendeu nada, entendeu? E aí foi embora e tal. Aí eu fiquei imaginando a cena depois. O cara acostumado com aqueles cultos de celebridade. Chegou no meio de uma galera que todo mundo canta. E o grupo da bandinha está lá tocando e cantando e tal. E ele achou que ia ter um destaque, não teve destaque. Parou do lado do Marcelão. Disse que estava chateado. Falou para o Marcelo, estou chateado porque os caras não me dão oportunidade. E como é que na cabeça do Marcelo, que ele não entendia nada sobre sinal de oportunidade, gente destacada, falando,
Como é que ele ia conceber aquilo? Não teve oportunidade de cantar. Pô, meu irmão, tá todo mundo cantando aqui, pô, só tu que não tá cantando. Tu canta, cara, tu pode cantar. Porque na cabeça do Marcelo, o louvor era da igreja. Não era só de alguns que há ministério de louvor. Na cabeça do Marcelo, quem louva? A igreja. Quem canta? A igreja. Quem ministra? A igreja. A igreja é o santuário de Deus, é o templo do Espírito Santo, é o lugar da presença de Deus e tal. E ele mandou um beijo santo no irmão. O irmão saiu lá de meia sabiado, nunca mais apareceu. Mas nós somos o templo. Não tem missão, irmãos, se a gente não considerar isso. Aquilo que Israel não alcançou fazer, sendo um reino de sacerdotes, Deus confiou à igreja. Nós levamos o mundo diante de Deus e trazemos Deus para o mundo. Você leva a tua cidade diante de Deus e traz Deus para a tua cidade. Você leva a tua universidade diante de Deus em oração mesmo, em súplica, intercede por ela. Mas também leva a Deus para a tua universidade. É assim que funciona. Amém? A presença de Deus precisa ser cultivada entre nós, amada, desejada mais do que qualquer coisa. Nenhuma outra bênção, nada se compara ao Espírito Santo em nós. Nada. Podemos perder tudo, irmãos. Só não podemos perder o Espírito de Deus. Amém? Olha, ainda que o mundo todo se entristeça conosco, que a gente não entristeça o Espírito Santo. Amém? Ainda que as pessoas nos excluam e nos apaguem das suas listas, mas que a gente não apague o Espírito Santo. Amém? Que a gente cultive ele, porque nós não temos bem maior. Ninguém aqui tem bem maior do que o Espírito de Deus. Foi por isso que eu falei para a Edileuza, você provou as netinhas, é lindo, é uma bênção, mas nós temos um bem maior para você. Foi assim, Fabiano, que a gente ministrou na vida deles? Nós temos uma bênção muito maior do que essa. Nós temos o Espírito de Deus. E se você crer e quiser, você vai receber também aquele que nunca mais vai te deixar sozinho. Nunca mais. O Espírito Santo. Se a gente conseguir enxergar que a missão da igreja é levar o Espírito Santo às pessoas. É levar as pessoas ao Espírito, mas levar o Espírito Santo às pessoas. Nossa jornada muda. Nossa missão, tudo muda, tudo muda. Mas a gente precisa ver. Tá bom, irmãos? Amém?